A paz do Senhor, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como tem passado a semana? Tem testemunhos para contar para a gente dessas aulas da escola bíblica? Nós queremos ouvi-los. Escrevam no chat, mandem no grupo, no privado do pastor Léo para a gente poder estar compartilhando experiências e testemunhos da palavra do Senhor. Amém? Vamos orar? Espírito Santo de Deus, vem agora, Senhor, sobre essa noite, Senhor, sobre esta palavra, Senhor. Ó Deus, que ela possa entrar nos nossos corações poderosamente, trazendo renovação na nossa mente, Senhor. Derrubando fortaleza, Senhor. Derrubando toda estrutura, Senhor, velha, antiga do mundo, Senhor. Ó Deus, e trazendo a tua estrutura nas nossas mentes, em nós, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que nós sejamos transformados nessa noite, Senhor, a começar por mim, Senhor, por cada um de nós, que nós sejamos transformados pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo em nós, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Hoje o tema é super interessante, família. Todos nós temos família, a família de carne e osso e a família de Deus. Mas aqui nós vamos falar da nossa família, aquela que Deus nos deu. Pai, mãe, filhos, irmãos, irmãs. E nós vamos falar lá do princípio. Nós vamos começar no livro de Gênesis. Ali, no livro de Gênesis, Deus, ele fala da criação do mundo. Deus vai e ele começa na criação falando, cria a luz, cria a separação entre a terra e as águas. Ele vai criando, ele cria os animais, as plantas, ele cria todas as coisas. Isso está onde descrito? Em Gênesis 1, de 1 a 25. Eu vou pegar só a minha Bíblia aqui. E eu quero ler alguns pedacinhos disso, bem rapidinho, não vou ler tudo, mas algumas partes que estão aqui. Então começa, o verso 1 fala, no princípio, criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Depois Deus vai fazer o quê? Haja luz. Depois ele vai fazer a separação entre a luz e as trevas. E aí Deus vai chamar de dia a luz e de noite as trevas. E ele vai fazer a separação, haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E aí Deus vai fazer, ele vai continuando, e ele vai declarando ali, e ele vai gerando a separação, vai criando o mundo, né? E ele começa aqui mais embaixo, né? Vai descendo mais um pouquinho no verso. Aqui ele fala, fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, fez também as estrelas. Deus os pôs no firmamento do céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite. E ele vai continuando, até que ele vai ali criando, e ele vai criando, no verso 22 ele fala assim... Ele cria as aves, ele fala, frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, multipliquem-se as aves na terra. E ele vai colocando toda a criação. E ele fala o quê? E viu Deus que isso era bom. Gravem isso, eu quero que vocês gravem essa palavra. Então Deus, ele cria os céus, ele cria a terra, ele cria os luminares, ele cria os animais terrestres, marítimos, as aves, ele cria tudo. E ele fala o quê? Ainda o homem não tinha sido criado. E aí ele faz o quê? Ele fala o quê? Viu Deus que isso era bom. Olha que bênção, Deus criou todas essas maravilhas. Isso está descrito em Gênesis 1, de 1 a 25. E se a gente continuar agora, em Gênesis 1, de 26 a 31, ele fala o seguinte: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam pela terra.
Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Deu, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que se dê semente, isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã e o sexto dia. Vocês lembram que eu falei para a gente segurar? Era bom, viu? Deus que fez algo bom. Só que quando ele chega na criação do homem, que ele cria a sua imagem e semelhança, corpo, alma, espírito, ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, e ele fala o quê? Eis que era muito bom. Olha que coisa tremenda. Aqui, ele fala que o homem, Deus cria o homem algo muito mais maravilhoso. Muito bom. Olha, a gente às vezes não tem essa percepção da grandeza que Deus nos criou, do amor dele por nós, porque aqui ele foi além. E olha, e ele fala o quê? Olha que interessante. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Deus deu o domínio para o homem. Ele falou que, olha, aqui está se formando a primeira família. Olha, Deus falando da primeira família. Ele falou o quê? Ele criou Adão e a Eva. Ele fala: olha, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Deus deu autoridade sobre a terra para o homem. E dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas. Então ele dá as ervas, os mantimentos, as sementes, os animais. Ele fala o quê? Ele sujeita tudo para o homem. Olha que coisa mais linda. Deus, ele cria tudo. Fala que tudo foi bom. E depois ele vai e cria o homem e a mulher. Ele fala que foi muito bom. E entrega tudo para o homem. Para aquela primeira família. Fala: olha, eu estou te entregando tudo que eu criei. Estou te entregando os animais, as sementes, as plantas. Tudo isso eu fiz para você. Olha quanta coisa eu fiz para você. Para essa família. Cresce, se multiplica, enche a terra, sujeitai-a. Então, é isso. Esse era o plano original de Deus para o homem. Dele crescer, se multiplicar, dominar sobre a terra, sobre os animais. Esse é o plano de Deus para nós. Esse é o plano original de Deus para nós. E ali se forma a primeira família. Nós temos o relato da primeira família sendo formada na palavra, Adão e Eva. É a primeira família constituída que fala na palavra. Olha que coisa tremenda. E Deus ainda fala: era muito bom. Olha como Deus é perfeito, Deus é soberano. Então ele nos entregou, o plano original de Deus era nos entregar tudo. O homem dominar sobre tudo, crescer, se multiplica, vai dominar a terra, né? Ocupa tudo isso para ser algo maravilhoso. Então, Deus, ele ama a família. Guarde isso, anota isso no teu caderno. Vocês estão com o caderno aí, gente? Eu quero o caderninho, hein? Eu amo o caderninho, já falei isso. Eu amo o caderninho ainda colorido, com canetas coloridas, eu tenho muitos. E abram o caderno, anotem aí. Eu quero que vocês escrevam assim: Deus ama a família. Nós vamos escrever isso: Deus ama a família. E ponham ali, bem grande, letra maiúscula, colorido, né? Faz um underline, faz como vocês quiserem. E vamos que vamos. Então Deus ama a família, mas
o inimigo, ele odeia a família. E o que o diabo faz? Aqui, o diabo ele faz o seguinte: ele vai para Adão e Eva e ele entra com a tentação ali. Ele chega, ó, Deus fez tudo isso para Adão e Eva, certo? Só que o diabo fala, olha, só que ele falou assim, ó, da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer. Só isso, só esse detalhe que Deus falou. De o resto, tudo você pode usufruir, tudo é teu, tudo para vocês. Menos isso. Mas a serpente fez o quê? A serpente foi lá porque ela precisava destruir a família. Quando ela entra ali e coloca o pecado, ela começa a destruir a primeira família. Ali entra o pecado. Então ele entra ali no mundo através da desobediência de Adão e Eva. Se foi culpa do Adão, culpa da Eva, eu não quero nem saber. Foi a culpa dos dois para mim, né? Família é um só, né? Marido e mulher é um só. Então a culpa de quem foi não interessa, mas ali entrou o pecado. E o inimigo começou a ter direito legal. E houve a consequência do pecado. Na Bíblia, em Gênesis, ele descreve que com dores a mulher teria filhos, que o homem teria que trabalhar com seu suor, conseguir as coisas. Porque antes ele estava tudo maravilhoso. Aí não, com seu suor, e vai entrando ali uma série de coisas em função da entrada do pecado. Vamos agora parar para pensar um pouquinho. A gente falou essa introdução sobre família no princípio, a primeira família que foi constituída por Deus, Adão e Eva. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Anotem no caderninho a resposta, é para vocês, tá? O que significa a palavra família para você? Se eu falar família, qual a primeira coisa que vem à tua mente? Vamos lá, ó, de novo, família. O que vem à tua mente agora quando a gente fala isso? O que vem? Estão escrevendo? Vamos anotar. O que vem na mente de cada um? O que significa essa palavra família? O que é família? Alguns de nós tiveram famílias traumáticas, outros famílias que sempre foram criados na palavra do Senhor, outros talvez agora no momento não tem mais família, ou tem uma pessoa ou outra, mas todos temos uma família. E eu quero que você pense nisso. O que te lembra a palavra, significa para você a palavra família? E mais uma pergunta, vocês viram, né, que eu adoro fazer perguntas, né? A gente gosta de uma pergunta aqui para fazer vocês pensarem, né? Se tivéssemos todos aqui na igreja, aí a gente ia fazer perguntas e vocês teriam que responder aqui pra gente. Ia ser muito gostoso. Mais pra frente, se o Senhor permitir, vamos todos estar juntos nessas aulas. Agora, a outra pergunta. Nós vimos família. O que significa família para vocês? Mas qual a sua visão sobre uma família que agrada ao coração de Deus? O que é uma família que anda conforme o coração de Deus? Anota aí, o que você acha que é uma família que agrada ao coração de Deus? Uma família que é de Deus. Escreva aí, vou dar um minutinho para vocês refletirem, né? Pensar um pouquinho. O que é isso? E agora, pensaram, anotaram, segurem tudo isso, porque a gente vai refletir sobre esses assuntos. Vocês estão colocando aquilo que vocês pensam e às vezes é difícil a gente parar para refletir em algumas palavras. Tem situações, para uns é mais fácil, para outros é mais difícil, mas parar e refletir, falar, pera, o que isso significa para mim? O que eu imagino? A gente sempre está no automático e nós muitas vezes não paramos para refletir. Então agora é o momento da gente estar trazendo essa reflexão para vocês sobre a família. E aí entrou o pecado. Vamos continuar lá no livro de Gênesis. E entra o pecado através de Adão e Eva, a primeira família. E o pecado vai aumentando, e vai ficando difícil a situação. E em Gênesis 6, de 5 a 7, nós temos uma passagem
que nos entristece. Fala assim: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, pois me arrependo de os ter feito. Olha que situação. O pecado foi entrando, ele foi gerando vida, e o homem se esqueceu do seu Criador, ele se esqueceu daquilo que Deus tinha dado a ele se esqueceu do jardim do Éden, ele se esqueceu de tudo, e se multiplicou o pecado. Se multiplicou o pecado na terra, e Deus fala: olha, eu me arrependo de ter criado o homem. Eu vou destruir tudo. Vou destruir sobre a face da terra o homem que criei. Tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu. Pois me arrependo de os haver feito. Seguindo um pouco mais adiante, no capítulo 6, verso 8 e 9, ele vai falar o seguinte: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. São essas as gerações de Noé. Era ele homem justo e íntegro em sua geração, e Noé andava com Deus. Olha, Deus, ele é misericordioso. Deus, ele ama o homem, e ele encontrou uma pessoa, uma família. Ele encontrou um homem ali, Noé, que achou graça aos olhos dele. Ele falou: olha, ele era um homem justo e íntegro em sua geração. Enquanto aquelas pessoas todas, elas estavam debaixo do pecado, fazendo atrocidades no sentido de pecar, devia ter muita coisa errada. Era uma sociedade totalmente mergulhada no pecado. Mas apesar daquela sociedade mergulhada no pecado, havia um homem, Noé, que era um homem justo e íntegro, e ele andava com Deus. Olha que tremendo. Então, olha quais as características de Noé. Justo. Ele era justo, íntegro entre o povo da sua época. O que significa isso? Enquanto poderia haver roubo, desonestidade, briga, contenda, raiva, pudesse haver morte, prostituição, onde pudesse haver todo tipo de pecado, ele continuava íntegro, apesar de uma sociedade inteira. Vamos imaginar nos dias de hoje. Imagina uma televisão. Quem aí assiste televisão sabe que ali a gente tem todo tipo de programa. Programas bons, ruins, e programas que trazem para nós uma carga ruim. Programas que trazem para dentro de casa a parte de perversidades, de perversidade sexual, de adultério, de prostituição, de enganar. Vocês repararam que nas novelas, geralmente, a amante é muito mais legal que a esposa? Pelo menos antigamente, hoje em dia eu não assisto novela há muitos anos, mas antigamente, há uns 15, 20 anos atrás, acho que foi a última vez que eu assisti uma novela na minha vida, a amante sempre era mais interessante. Mesmo nos seriados, a gente vê tanta coisa, a gente vê idolatria, a gente vê coisas abomináveis diante do Senhor. A gente vê apologia ao aborto, a gente vê tanta corrupção, a gente vê corrupção de enganar. Corrupção não é só ali na política, a corrupção quando nós nos corrompemos e ferimos os nossos princípios e agimos conforme aquilo que o mundo determina, não de acordo com a justiça e os princípios de Deus. Então, imagine, Noé, ele era íntegro em tudo isso. Porque a gente pode falar, mas era fácil para ele. Se imagina numa sociedade como hoje.
Imagina numa sociedade como Sodoma e Gomorra. Noé se manteve íntegro, justo. E eu tenho certeza que tudo isso veio porque ele andava com Deus. Se ele não andasse com Deus, ele não ia conseguir resistir. Ele não ia conseguir ser justo, ele não ia conseguir ser íntegro, ele não ia conseguir permanecer firme. Aqui eu coloquei uma chamada para nós. Noé escolheu andar com Deus em um ambiente onde as pessoas não tinham mais comunhão com o Criador. Ele não se deixou influenciar pelo ambiente de pecado e manteve a essência do seu Criador. A Bíblia não fala que nos últimos tempos o amor se esfriaria, então imagina a nossa sociedade. O amor, o coração das pessoas muitas vezes está frio, falta de empatia, com ódio, com maldade, com tanta coisa. Só que Noé escolheu. Ele escolheu obedecer a Deus e se manter a essência do Criador dentro dele. Amém, gente? Tremendo essa palavra. E ele, o que ele faz? Peraí, daqui a pouco eu continuo, já estava querendo ir para frente. Vamos lá, voltando. Como podemos aplicar a história de Noé e suas experiências em nossas famílias? Então, por que eu estou falando de Noé? Está falando de Noé? Vamos ver o que isso se aplica na nossa casa, na nossa família, nas nossas vidas. Amém, gente? Dúvidas até aqui, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vocês sabem que eu adoro umas perguntas, né? Qualquer coisa aqui o pastor Léo e a pastora Raquel vão me passar, né? E a gente responde. Vamos lá. Aqui, no livro de Gênesis, no capítulo 6, depois eu gostaria que vocês se aprofundassem nesse estudo, pegassem essas passagens todas e lessem. Aqui na aula a gente não consegue ler tudo porque o tempo fica escasso, mas em casa leiam, meditem, né, com calma, leiam uma vez, lê de novo, né? Para aquilo entrar em nós, a gente tem que ler muito mais que uma vez para uma palavra entrar dentro da gente, né? Gênesis 6, de 14 a 21, ele fala o quê? Ele fala de Deus dando a Noé a descrição como a arca seria, porque Deus ia destruir o mundo, ele decidiu, vou destruir o mundo, vou acabar com tudo, mas Noé, você e a sua família, eu vou preservar. E eu vou te falar como você vai fazer para se preservar no meio dessa destruição, dessa destruição que vai assolar a terra toda. E Deus, no capítulo 6, verso 14 a 21, ele vai falando para Noé como ele tinha que fazer. Então ele vai dando a instrução da arca, do comprimento, da largura, de que material ela tinha que ser feita. Ele vai falando quantos animais ia colocar, quem iria entrar, a família de Noé. Somente ele, a esposa, os 3 filhos e as esposas, 8 pessoas. Somente ser humano eram essas, e os animais, um animal macho, fêmea, cada ave. Então ele vai dando a instrução para Noé de como ele ia fazer a arca e quem entraria nessa arca. Só que, gente, não imaginem que foi 1 ano ou 2 para construir essa arca, foi muito tempo. Muito tempo. E em Gênesis 6, 22... fala o seguinte: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Noé, ele foi obediente. Imagina as pessoas vendo ele construir a arca. Nunca tinha chovido. Como ia ser essa situação? Ninguém entendia para que ele precisava disso. Talvez eles a chacota dele? Talvez. Lá vai o crente. Lá vai o crentinho ali que quer fazer tudo certinho. Ó, crente, você não vai a lugar nenhum assim. Imaginem o que se falava para Noé. A gente pode imaginar, a gente não relata na palavra exatamente o que se falava.
mas eu tenho certeza que durou muito tempo para ser construída. Eu não lembro exatamente quantos anos, mas foi muito tempo para ser construída essa arca. Então, por muito tempo, as pessoas passavam, viam ele lá construindo, ele, os filhos, e nada da chuva vir. Em Hebreus 11:7 fala assim: pela fé, ele teve que confiar em Deus. Ele podia falar, eu acho que é coisa da minha cabeça, acho que eu estou ficando lelé, não está acontecendo nada. Deus falou que ia vir, mas não está vindo nada, está demorando. Mas em Hebreus fala, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Olha que interessante. Aqui Noé, ele obedeceu. Obedeceu. E ele foi seguindo cada instrução que Deus deu a ele. Deus deu um plano. Então o que ele fez? Vocês acham que ele foi fazendo a cabeça dele? Não, ele foi seguindo o plano que Deus deu para ele. Ele colocou ali, eu preciso fazer isso, então vamos lá. Não estou vendo nenhuma gota de chuva, mas eu vou. E foi fazendo, ele foi intencional nas suas atitudes. E aqui eu quero entrar nessa palavrinha tão poderosa, intencional. Opa, o que o dicionário fala sobre a palavra intencional? Intencional, que se refere a ou com intenção, realizado de propósito, feito propositalmente. Então, quando eu sou intencional, eu faço o quê? Eu faço de propósito, eu tenho um objetivo, eu não saio fazendo simplesmente, por fazer, não, eu coloco algo lá, ali, eu tenho um objetivo e eu vou fazendo todas as coisas para que aquele objetivo seja atingido. Isso é ser intencional. Eu vou colocar, eu tenho ali, Deus deu a ele uma instrução, fazer a arca. E ele teve a intencionalidade. Ele fez o quê? Ele foi fazendo etapa por etapa, conforme Deus deu a ele, até que se cumpriu. Então ele tinha um propósito. Ele fez algo com propósito, com intencionalidade. E isso é uma coisa muito importante, porque às vezes na nossa família, nós não fazemos as coisas com intencionalidade. Eu queria muito falar dessa palavra intencional, porque às vezes nós vamos deixando a vida acontecer e nós não cuidamos da nossa família com intencionalidade. Noé foi intencional em cada detalhe do projeto que Deus deu a ele. Do mesmo modo, devemos ser intencionais com a nossa família. Sermos intencionais com a nossa família é termos metas e objetivos para onde queremos chegar e traçarmos rotas até o destino. Então eu sei onde eu quero chegar, eu tenho um objetivo e eu vou fazer uma estratégia para que eu atinja aquele objetivo. Isso é ser intencional. Só que como isso acontece dentro da família? Eu quero que essa passagem eu vou ler inteira, Mateus 7, verso 24 a 27. Eu quero ler isso, é uma passagem muito, muito profunda, que ela fala sobre onde nós estamos construindo a nossa casa, onde nós estamos firmando a nossa família, vou dizer assim. Onde a sua família está sendo construída? Em que padrões você tem construído a sua família? Em que alicerce você tem colocado a tua vida, do teu marido, do teu pai, da tua mãe, dos teus filhos, da tua casa? Qual é o teu alicerce? Então vamos ler Mateus 7, de 24 a 27. Ele fala o seguinte: todo aquele, pois,
que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos voltar aqui. Quem já foi criança e foi para a praia e construiu um castelo de areia? Né? As crianças, todos nós, eu creio, ou a maioria, ou então já viu alguém construir um castelo de areia. E quando nós construímos o castelo de areia, ainda que a gente coloque em cima dele um palito, vamos imaginar um palito sendo colocado em cima de um castelo de areia. Chega uma hora da tarde, o que acontece? A maré sobe e a maré derruba o castelo de areia. Então é a mesma coisa que aqui ele fala: aquele que ouve as minhas palavras, que pratica, e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Onde nós temos alicerçado a nossa família? Essa pergunta que não quer calar hoje, hein? Por isso que essa passagem é tão poderosa. Onde nós temos alicerçado o nosso casamento? Onde nós temos alicerçado os nossos filhos? Onde nós temos alicerçado a nossa vida? Se a gente alicerçar na rocha e ter intencionalidade para fazer, para construir na rocha, vai vir a tempestade e a gente vai ficar ali firme. Mas se a gente não se preocupar em formar essa rocha embaixo de nós e irmos levando e construir em cima da areia, a nossa casa vai cair. A nossa casa, ela vai ser o quê? Nós vamos ser como um homem insensato, assim que a palavra fala. Que nós vamos ser prudentes se a gente tiver um alicerce sólido, mas nós vamos ser insensatos se nós tivermos um alicerce como areia, ali, que se desmancha, vem a água, vem a tempestade, leva e cai. Então isso para a gente pensar, onde tem estado o nosso fundamento? Em Jeremias 17, de 7 a 8, tem uma passagem que eu amo demais. Ele fala: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Olha que interessante, a mesma coisa da casa. Se eu estou com as raízes nas águas, eu estou ali, pegando das águas do Senhor, plantada, as águas de vida que vem do trono de Deus. Vai vir a seca. Ele fala, não receia quando vem o calor. Então, se a nossa família estiver plantada junto aos ribeiros de água, o que vai acontecer? Vem o calor. Porque o calor sempre vem, gente. Falar para vocês que a gente nunca vai ter problema, eu estaria mentindo. Porque a Bíblia fala que no mundo teremos aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Olha que tremendo. No meio da seca, ele continua a dar fruto. No meio da seca, ele dá fruto. Só um minutinho.
se nós estivermos ali, firmados na rocha, bebendo das águas da vida, nós vamos continuar dando fruto. Vamos agora voltar para Noé, gente. Na arca, Noé criou um ambiente de proteção para sua família. O mundo todo estava sendo destruído, mas a arca era a proteção da família dele. E da mesma maneira, devemos intencionalmente fazer o mesmo pela nossa. Assim como Deus deu detalhes a Noé para a perfeita construção da arca, temos que cuidar dos mínimos detalhes quando estamos falando da nossa família e do nosso lar. Noé, ele fez o quê? Ele seguiu tudo aquilo que Deus falou para ele fazer. Fez. E quando ele fez, ele salvou a família dele. Ele salvou a esposa, salvou os filhos, salvou as noras, ele salvou todos aqueles animais que entraram na arca. A arca foi um lugar de proteção contra aquela destruição toda. Da mesma forma, nós temos que criar proteções na nossa casa. Proteção é como uma planta. A planta, quando ela está pequena, se vem uma tempestade, pode destruir. Mas à medida que ela vai sendo cuidada, guardada, protegida, ela vai crescendo, se fortalecendo, ela vai resistir à tempestade. E nós temos que, da mesma forma, cuidar das nossas famílias, proteger a nossa família. Infelizmente, hoje em dia, as pessoas estão mais preocupadas em si mesmo, com elas mesmas, não no sentido de buscar a Deus, mas no sentido de eu me preocupo em satisfazer a minha vontade, em satisfazer os meus desejos, em satisfazer aquilo que eu quero, e deixam de lado o marido, a esposa, os filhos. Vivem no mundo individual. Noé não construiu sozinho a arca. Os filhos trabalharam com ele. Todos estavam juntos. Não foi cada um construir uma arca para ele. A família é um conjunto. Ela não pode estar separada. Eu faço do meu jeito, você faz do teu jeito, e cada um por si, Deus por todos. Isso não é família. A família, segundo o coração de Deus, ela está ali. Ela está sendo a base da sociedade. E, como lá no princípio, o diabo odeia a família. Por isso que ele faz tudo para destruir a família. E a gente tem que ter algumas intencionalidades na nossa vida, na nossa casa. Nós temos que tomar cuidado com o palavreado que usamos dentro de casa, dentro e fora, né, gente? Porque não adianta dentro e lá... Não. Nós temos que tomar cuidado. O que nós assistimos na televisão? Porque aquilo entra dentro da nossa casa. Aquilo entra na vida dos nossos filhos. E não adianta a gente falar se a gente não der o exemplo. O exemplo fala muito mais que as palavras. Não adianta falar para o filho, você não pode mentir. E aí o pai atende o telefone e fala, olha, fulano não está. Ou manda falar que eu não estou. Você está dando... O teu filho vai fazer igual. É o exemplo que fala muito mais do que palavras. Então o exemplo de orar, o exemplo de ler a palavra, o exemplo de adorar em família, olhar os programas de televisão, controle na internet, não deixar, não, meu filho larga tudo e não olha. Educar os filhos e ter família dá trabalho, gente. Por isso que nós temos que ter intencionais em tudo isso. Ter intencionalidade em cultivar uma família saudável. Aqui também, coloquei também aqui, na prática da oração, na prática da leitura, em tudo, nós temos que cultivar e ter intencionalidade. Quando você está ali com teu filho, você está cansado e ele quer que você leia alguma coisa da Bíblia, ore com ele, você vai lá e faz. Ou você se programa com intencionalidade. Todo dia você vai falar com ele 10 minutos, vai orar com ele 10 minutos.
é intencionalidade. Às vezes você está cansado, mas a intencionalidade é isso. Eu não deixo que a minha vontade domine todas as coisas, mas eu tenho uma intenção, eu quero formar ali alguém, eu quero fazer algo, eu quero ter uma família segundo o coração de Deus, e eu vou trabalhar para isso. Eu não vou deixar a coisa correr, eu não vou dar vazão àquilo que eu somente quero, mas eu vou dar vazão àquilo que Deus me falou para fazer. Amém, gente? Vamos olhar algumas lições aqui. Nós já falamos que não é da Arca de Noé para sua família. Lembre-se que todos são diferentes, mas estamos no mesmo barco. Lá tinham desde ovelhas até lobos. Gente, tomem cuidado com comparações. Ninguém é igual a ninguém. Todo mundo é único. O que acontece? Muitas vezes nós achamos, mas fulano tem que agir assim, fulano tem que agir daquele jeito, se ele não faz assim, não faz daquele jeito. Não, todos somos diferentes. Mas nós temos que trabalhar em conjunto. Um tentando ajudar o outro. Um tentando agradar o outro. No item 2 aqui, olha. Não deixe para executar os seus planos só no futuro. Comece hoje. Não estava chovendo quando Noé começou a construir a arca. Você não vai esperar, não adianta a gente esperar o problema acontecer para a gente resolver fazer alguma coisa. Não, nós temos que construir o alicerce. O alicerce tem que ser construído pouco a pouco. O alicerce tem que ser construído nas pequenas coisas, não é nas grandes coisas, gente. É nas pequenas coisas, nas palavras. Não adianta eu sair, eu peço perdão, falar, seu burro, desculpa, gente, seu imbecil, perdão, Senhor. Mas se a gente começar em todas as coisas a agredir um ao outro, a declarar palavras sobre as pessoas ou sobre nós mesmos, o que nós estamos fazendo? Agora, eu lembro uma vez que a pastora Helena Tanuri deu um testemunho, que ela tinha um filho, não sei qual, que ele aprontava muito, ele enlouquecia ela. E na hora que ele aprontava, ela queria voar no pescoço dele, mas ela se controlava e falava assim: você vai ser um grande homem de Deus. Olha a intencionalidade dela. É a gente parar, pensar antes de agir, engolir, sair de perto e falar uma palavra quando estamos calmos e tranquilos. Não dê atenção às opiniões negativas, mas continue o trabalho que lhe foi confiado para sua família. Não é, se ele tivesse ouvido o que o povo estava falando dele, ele não teria continuado a construção da arca. Da mesma forma, se Deus te falou, faça assim, faça daquele jeito na tua casa, faça. Esquece o que os outros falam, esquece o que o mundo fala, esquece o que o mundo pode estar te chamando. Obedeça a Deus em tudo, nos mínimos detalhes. Em tudo. Noé obedeceu nos mínimos detalhes. Se ele não colocasse do jeito que Deus falou, a arca poderia afundar. A arca poderia não protegê-los. Se ele não fizesse direito, não poderia ter funcionado a arca. Ele não poderia ter protegido a sua família. Se você sentir que o seu progresso é lento, não se desespere. O importante é a perseverança. Olha, aqui é interessante. As tartarugas estavam a bordo da arca e foram salvas assim como os animais ágeis. A gente vai chegar, mas cada um tem o seu tempo. A gente tem que aprender que cada um tem um temperamento também. Um é sanguíneo, outro é colérico, outro é melancólico, outro é fleumático. Cada um tem uma característica boa, outros têm características não tão boas. Mas, se perseverarmos, todos vamos chegar. Essa diversidade, ela torna a família tão maravilhosa. Não se desvie da estrada e escolha os alvos corretos. Construa metas em família. Noé obedeceu à voz do Senhor e trouxe consigo a sua família. Então, saber onde eu quero chegar. É importante sabermos onde eu quero chegar. O que eu quero na minha casa, na minha família, o que eu quero. Qual o meu objetivo na formação dos meus filhos. Tomar cuidado, porque o que eles estão assistindo de desenho? Gente, tem hoje em dia desenhos que ensinam coisas horríveis. Não é simplesmente, eu quero descansar, largo meu filho na frente da televisão.
Olha o que teu filho está assistindo. Olha a escola que você coloca o teu filho. Olha o que ele está aprendendo. Olha as companhias do teu filho. Tem intencionalidade em cuidar da tua casa, da tua família. Não despreze os esforços dos seus familiares. Incentive, elogie e ajude. Se a gente pede para um filho, para uma criança fazer alguma coisa, e ela não vai fazer que nem a gente. Ela não elogia, porque ela não vai fazer da mesma forma. Mas ela fez ali, ela se esforçou. Então ela tem um mérito dela ali. Ela está aprendendo. Então elogie, ajude, incentive. Uma só equipe e seus membros construíram a arca. Não foram construindo cada um a sua própria. Isso eu já comentei antes. Então cada um, eles se juntaram para construir uma única arca. Não foi cada um construindo separadamente uma arca diferente. Não importa qual tempestade que você está enfrentando com sua família, Deus deixará sempre um arco-íris à sua espera. Quando terminou, quando eles saíram da arca, depois que eles esperaram, porque primeiro ele manda o corvo, não tinha secado, manda a pomba, ela volta. Depois de uma semana, manda novamente a pomba, e aí ela não volta. E aí ele vê que as águas estavam baixando. Teve todo o tempo, todo o processo. Então a tempestade vem, mas depois veio o arco-íris, o arco da aliança de Deus com o homem, que nunca mais iria destruir daquela forma a terra. Diante das mudanças sociais, com todas as suas implicações, a igreja, sem dúvida, é a maior instituição a favor da família. Não se conforme com o modelo de família oferecido nesses dias. Não queira essas famílias... filho tem que obedecer pai e mãe. Tem um monte de preceitos na palavra de como a família tem que ser. Nós não podemos andar conforme o mundo. Nós temos que andar conforme a palavra de Deus. É assim que Noé andou. Por isso que a sua família foi salva. E eu quero ler aqui Romanos 12:2 para encerrar e Coríntios 4:4. Ele fala assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que acontece aqui. Ele fala: não anda conforme a forma do mundo, não entra na forma do mundo, mas renova a tua mente, muda a tua forma de pensar, muda aquilo que você, aquela estrutura do mundo, aquela estrutura velha, muda, renova pela palavra. A Bíblia fala que nós somos lavados pela água, pela palavra. Ela que nos limpa, ela que nos mostra o caminho. Então aqui, se nós queremos cimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa família, nós temos que renovar nossa mente, nós temos que ser intencionais. E em 2 Coríntios 4:4 fala: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então o Deus desse século, ele cega, mas nós não podemos andar conforme o Deus desse século. Nós temos que andar conforme aquilo que é a palavra. O nosso norte, a nossa bússola, isso eu sempre vou falar, está aqui, ó, é a palavra. Essa palavra, ela tem o poder de transformar a nossa vida, transformar a nossa casa, transformar a nossa família. É essa palavra que pode fazer tudo isso. E não adianta a gente querer andar conforme o Deus deste mundo. Essa palavra está ultrapassada. Não está, não. Ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Ela penetra, ela discerne entre a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração do homem. Essa palavra, a espada que é poderosa. Amém, queridos? E aqui, antes, o desafio da aula de hoje, gente. Vocês vão anota isso aí, vamos lá. Anota no caderno a pergunta para vocês estarem fazendo esse desafio. Porque esse desafio não dá para ser feito em 2 minutinhos, não. O que preciso mudar? Tudo em relação à família, tá? O que eu preciso mudar? E por quê? Anotam, escrevem aí. O que preciso mudar e por quê? Anotaram?
Depois vocês vão listar pontos fortes e fracos. Liste pontos fortes e fracos na tua forma de lidar com a tua família, na tua casa, na tua família, e pense em atitudes práticas para melhorá-los. Anotaram? Vou ler de novo. Liste pontos fortes e fracos e pense em atitudes práticas para melhorá-los. Anotaram, então? Essa é a nossa desafio da aula de hoje. É um desafio muito importante, porque se a gente não parar para refletir, nós não vamos ver onde nós podemos melhorar e onde nós podemos ser mais assertivos. E é importante termos essa assertividade. Amém, queridos? Agora, as perguntas. Alguma pergunta, gente? Podem perguntar, escrever no chat. Pode escrever. Não sejam tímidos, que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Brincadeira, gente. Vamos lá. Alguma dúvida que ficou? Alguma observação que vocês querem fazer? Alguém está escrevendo alguma coisa, Léo? Eles estão muito tímidos, né? Então, enquanto vocês pensam, nós vamos orar. Ah, tá chegando? Ah, que demora um pouco. Ah, tá certo, tá certo. Tem o delay. Agora que chegou a pergunta. Entendi. Vamos aguardar, não tem problema. Então, a Sabrina está perguntando. Deixa eu perguntar. E quando os filhos não acreditam na palavra? Muito boa pergunta, Sabrina. Mas olha, a nossa obrigação é o quê? É ensiná-los a palavra. Enquanto eles morarem debaixo do nosso teto, eu tenho uma postura assim. Enquanto eles morarem debaixo do meu teto, enquanto eles morarem comigo, eles têm que obedecer a mim e ao Alê com uma autoridade sobre eles. Eles têm que ir para a igreja, eles têm que aprender a palavra e tá ali. Então, muitas vezes, não na briga, mas você tá ali orando com eles, conversando com eles, lendo a Bíblia com eles, às vezes um livro que é interessante, mas é importante eles terem a disciplina de ir para a igreja, e você dá o exemplo de você estar ali orando. Se eles são pequenos, eu não sei qual a idade deles. Ah, muito bom. Ah, então eu vou falar para vocês uma coisa. Opa, vocês estão ali? É isso mesmo. Eu tenho 2 filhos, um que já está com 18 anos e uma filha de 15 anos. E eu sempre dei muita importância a eles saberem a palavra de Deus. Para mim isso era a coisa mais importante do mundo, porque não adianta ter uma série de conquistas se eles não tivessem um encontro real e verdadeiro com Jesus, de conhecer o amor de Deus pela vida deles, o tanto que eles são especiais, amados e queridos. Então, da mesma forma, é isso que eu falo para vocês. Eu não sei o nominho de vocês, já são adolescentes, jovens, né? Mas essa palavra que eu tenho para vocês: Deus ama vocês de uma forma tremenda, muito, muito grande. Ele ama vocês de uma forma incondicional. E eu faço um desafio para vocês. Eu quero ver, se vocês buscarem a face dele, se ele não vai se revelar a vocês, se ele não vai transformar completamente a vida de vocês. Vocês vão experimentar coisas tremendas na vida de vocês, coisas que vocês nunca sonharam. Basta vocês entregarem a vida de vocês e andarem ali, renovarem a mente, estarem ali, andando. Errar, vocês vão errar como eu erro, como todo mundo erra. Mas ali,
Eu só sei uma coisa, que Deus tem um plano maravilhoso para a vida de vocês. É assim, Deus, Ele nos ama de uma forma tremenda. Ele tem algo para nós, basta a gente querer ou não. Ele nos dá a opção da escolha. Ele fala assim: eis que põe diante de vós bênção e maldição, vida e morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Deus, Ele não vai te obrigar, mas Ele vai colocar para você uma escolha. Ele fala: olha, eu vou te abençoar de uma forma que você nunca viu. Você vai poder andar comigo, você vai estar ali comigo, experimentar coisas tremendas, mas é uma escolha sua. Não sei se eu ajudei, mas Sabrina, enquanto eles estiverem na tua casa, eles têm que obedecer as tuas regras. Conselho de mãe, tá? Agora não é da Paula, mas conselho de mãe, obedeçam. Honre teu pai e tua mãe para que te prolongue os seus dias na face da terra, gente. É um versículo fundamental. No momento que a gente honra pai e mãe, Deus aumenta os nossos dias. Então isso é uma coisa tremenda, é um mistério da palavra de Deus. Amém? Agora eu deixo um beijo muito grande no coração de vocês. E se vocês ficaram bravos comigo, não fiquem, tá bom? A Sabrina deu um feedback aqui, falou que ajudou bastante a palavra que você deu aí. Amém. Deus abençoe vocês, viu? Muito, muito, muito. Ó, coraçãozinho. Mais alguém, gente? Tem que esperar, né? A Yara disse que foi muito bom tudo que você falou. Amém, Yarinha. Amo você. Ela falou também que ama você. Ó. Então vamos orar? Tem mais alguma pergunta? Se aparecer a gente responde, mas vamos orar? Eu quero agora que você apresente a tua família. Se vocês estão juntos dentro de casa, estejam juntos nesse momento de oração. E eu quero orar pelas nossas famílias, pela minha, pela de vocês, por cada família aqui representada, amém, gente? E aquelas que ainda vão assistir depois, nós vamos orar e abençoar as famílias. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós apresentamos cada família diante do Teu altar, Senhor. Nós te pedimos agora, Senhor, Tu és o Deus da família, Tu és o Deus que cuida de nós, Tu és o Deus que nos ama, Senhor. Então, Senhor, eu peço, Senhor, vem restaurar as famílias da nossa casa, da nossa casa como igreja, Senhor. Restaurar as famílias da nossa nação, vem restaurar as famílias daqueles que estão nos assistindo, Senhor. Restaura as nossas famílias, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, vem nos restaurar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, vai ali sobre as mães, os pais, os filhos, Senhor. Ó Deus, trazendo um conserto, uma aliança, um renovo, Senhor. Ó Deus, todo espírito de confusão no meio dos lares, de briga e de contenda, nós repreendemos agora em nome de Jesus Cristo. Mas nós declaramos, Senhor amado, o Teu amor sendo derramado nos lares, Senhor. Em nome de Jesus, que haja intencionalidade nas nossas ações como família, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por esse dia e que essa semana nós possamos estar, Senhor, com essa palavra nos nossos corações, entrando, operando nos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, gente? Uma boa noite. Muito feliz de vocês terem participado. Deus abençoe a todos. Uma semana de vitória. Amém? Estejam orando pela nossa nação. Não podemos, nós estamos numa batalha espiritual. Nós temos que orar pela nossa nação. Orem, orem todos os dias, participem. Eu tenho colocado no grupo dos irmãos da igreja, de mulheres, eu tenho colocado sempre umas 11 e pouco, um vídeo que tem havido das 11h30 à meia-noite, sempre oração de pastores diferentes pela nossa nação. Mesmo que vocês não consigam entrar nesse momento, entrem depois, assistam.
tem muito ensinamento ali, porque eles trazem uma palavra de ensinamento e depois a oração. Tem sido muito bom. Então assim, queridos, quem puder, entre e assista, ou na hora ou depois, não importa, mas assistem, estejam em oração, clamando, porque o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Deus abençoe, um abraço no coração de vocês e até quarta-feira que vem com mais uma aula abençoada. E até domingo, é verdade, eu quero vocês aqui no domingo. Estaremos aqui, firmes e fortes.